Então vamos lá? Bom, notícia interessante aí para o mercado cripto. O Itaú torna-se o primeiro grande banco no Brasil a negociar criptomoedas. Isso depois de falar mal de criptomoedas por anos, né? Será que, enfim, os bancões serão vencidos aí, né? Será que eles vão se dar por vencidos e começar a operar com criptomoedas? É o que a gente vai comentar um pouquinho mais. Eu vou te falar o que isso significa aí para o ano de 2024. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz, vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal aqui. Se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Bom, a primeira coisa que a gente precisa compreender aqui é que o Bitcoin, diferentemente das moedas tradicionais, ele não tem um amparo jurídico legal e mesmo que tentem criar, isso é muito difícil pela forma como o Bitcoin funciona. O Bitcoin funciona de forma descentralizada. E daí isso faz com que diversas pessoas possam aplicar golpes usando o nome do Bitcoin sem ter nada a ver com o Bitcoin, fez diversas manchetes complicadas e tal. E assim, as instituições de verdade, elas se afastaram muito do Bitcoin. Muito mesmo. Elas tentaram tomar uma distância gigantesca até para evitar problemas regulatórios. Mas assim que o Brasil começou a regular um pouco mais o Bitcoin e tratar ele como um ativo real, né? E agora com os processos lá nos Estados Unidos e aquela coisa toda, os bancos acabaram percebendo uma oportunidade financeira desse lado. Se eles perderam margem em outros produtos, etc., pode fazer sentido começar a custodiar os Bitcoins ali, né? Realmente permitir que clientes comprem Bitcoins e não tenham que armazenar os próprios Bitcoins. Por quê? Porque é um medo de muita gente, principalmente do pessoal que tem mais aqui um costume com banco e etc. Essas pessoas não queriam hospedar os próprios Bitcoin, né? Guardar numa carteira, por exemplo, tem medo de sumir e etc. E aí o que o Itaú veio fazendo aqui? O Itaú, que é o maior banco do Brasil, né, e o maior da América Latina também, agora permite que os clientes comprem e vendam criptomoedas e se torna a primeira grande instituição financeira a permitir esse tipo de transação no país. Isso aconteceu no dia 4. Nessa fase inicial agora, os utilizadores registrados na plataforma de investimentos da instituição financeira vão poder comprar as duas principais criptomoedas do mercado. Então não só Bitcoin, como o Ether também. Essa opção será disponibilizada aí gradualmente ao restante dos clientes. Por hora está meio restrito, mas de acordo com o comunicado do banco vai abrir. Mas isso aí não traz um pouco da quebra dessa questão da descentralização? Calma, a gente já vai chegar nisso aí, traz. Segundo o banco, a decisão é influenciada pela evolução da regulamentação dos ativos digitais. Lucro! Você pra mim é lucro! Além do aumento da procura por parte dos clientes e da quantidade de dinheiro exorbitante que dá pra ganhar com isso, né, Itaú? No final do ano passado, o Parlamento brasileiro aprovou a lei que estabelece o quadro para negociação de criptomoedas no país e, em junho, o governo nomeou o Banco Central como órgão responsável pela regulação do mercado. Como é que vai regular? Se acontecer algum descumprimento nisso, o que o Banco Central consegue fazer com que armazene e transfere seus próprios bitcoins com quem negocia com Bitcoin? Famoso nada, né? Em abril desse ano, o Banco de Investimento Brasileiro, BTG Pactual, lançou a sua própria criptomoeda chamada BTG Doll, cujo valor de troca está indexado ao dólar. Sacada do BTG, né? Já ali travar um ativo dolarizado. O brasileiro agora tem uma forma de manter o patrimônio dolarizado sem necessariamente comprar dólar, que não é permitido no país você manter uma conta em dólar, por exemplo. Bom, essa iniciativa, a primeira coisa, parabenizar o Itaú aí e o BTG, saíram na frente, né, nessa disputa. O Bitcoin é uma realidade, ele não vai retroceder. Para você que ficava ali, é Bitcoin pirâmide, sei lá o quê, se não é, né? Ficou claro aqui agora que grandes instituições financeiras estão adeptas a começar a negociar com o Bitcoin, entenderam o que ele pode significar como revolução. E vem uma coisa aqui, Raul, você utilizaria, né, o Banco Itaú para comprar Bitcoin e manter ali em custódia? Gente, uma das principais vantagens que a gente tem relacionadas ao Bitcoin é o fato do governo não ter interferência alguma sobre ele. Então, se você tem ali criptomoedas e você fala não libera suas chaves, etc., não tem processo legal, não tem STF, não tem sei lá o que consiga confiscar esse dinheiro. Eles podem, no máximo, dizer que você não vai movimentar isso aqui, mas na prática não tem nada que te impeça, eles não têm nem como saber quanto que existe ali. Se você declara para a Receita, por exemplo, as suas compras que você comprou no site oficial, sim. Mas se você compra peer-to-peer, por exemplo, se eu compro do Cazé, por exemplo, o governo nem sabe que aquelas moedas existem. E aí, você deixar essa custódia na mão de um banco é fazer o efeito contrário disso. A gente começa a ter ali, então, um Bitcoin que não é um Bitcoin. Ele não tem nenhuma vantagem. Ele deixa de ser essa tecnologia revolucionária que ele é e passa a ser simplesmente um ativo onde você quer ganhar com a valorização. Se você vê o Bitcoin como um investimento de alguma maneira, pode fazer muito sentido para você deixar ele numa instituição dessas. Porque é a primeira vez que a gente tem uma instituição que de fato é uma instituição financeira com anos ali e não uma corretorazinha de fundo de quintal. Se esse era o seu impedimento para ter Bitcoin, o Itaú acabou de tirar esse impedimento. Agora, se você quiser estudar realmente para aprender a usar aquilo ali, para entender as vantagens do Bitcoin, as desvantagens também e essa segurança maior de ser o seu próprio banco, eu recomendo que você aprenda, porque na minha filosofia, se
não são suas chaves, não são suas moedas. Se isso tá na mão de outra pessoa, se isso tá na mão de uma instituição, a gente sabe que isso tá exposto de uma maneira que talvez você não queira. Então, os ativos descentralizados, eles têm exatamente essa finalidade protetiva, essa finalidade de você poder efetuar trocas voluntárias. Então, se você terceiriza isso na mão de uma instituição financeira, você perde essa vantagem do Bitcoin, que é essa liberdade que ele te dá para você poder negociar, para você poder ser o seu próprio custodiante, e para num caso de problema com relação à regulação brasileira, você tem uma certa espécie de proteção. Eu não recomendo que você deixe isso na instituição, a não ser que o seu único objetivo seja ganhar com a valorização. Se o seu único objetivo for ganhar com a valorização do Bitcoin, lembre-se, nós estamos em um dos momentos de maior ganância pelo Bitcoin de todos os tempos. A tendência é que o Bitcoin ele tenha correções, é um processo natural, mesmo que ele tenha diminuído a própria volatilidade ao longo dos anos, ele ainda tem isso. Agora, de toda forma, eu fico animado. A gente está falando da BlackRock entrando no mercado, do Itaú entrando no mercado. Agora é uma questão de semanas, simplesmente para os outros bancos começarem a desenvolver tecnologias semelhantes. A gente deve ter em 2024, então, uma grande aceitação do mercado institucional brasileiro, porque agora não vai ter lá um deputado que vai enfrentar o Itaú e falar que ele não pode mexer com Bitcoin, né? Enquanto era ali Bitbank, mercado Bitcoin, alguma coisa nesse sentido, tudo bem. Agora outra coisa é discutir com o Itaú, com sei lá quantos correntistas e com um monte de gente que pode começar a ter acesso a esse serviço. Acho muito bom que o brasileiro esteja em contato com isso. Acho ruim, por outro lado, que seja por meio do Itaú, né? A gente tem tantos anos já de empresas ali tentando facilitar esse acesso. O Brasil, ele tá indo na contramão do que eu acho que ele deveria fazer, né? Porque abaixar essa regulação agora, diminuir, permitir que as exchanges se registrem aqui. Se você é deputado, se você trabalha no governo, estuda um pouco. Existe uma possibilidade gigantesca para o Brasil ser pioneiro nesse mercado, para o Brasil crescer em cima disso. Algum país no mundo vai diminuir essas réguas, vai deixar essa régua um pouco mais embaixo, e se vocês decorarem isso aqui muito no alto, vocês vão simplesmente fazer o Brasil não ser competitivo nesse sentido. Então, olha, tem espaço aí para legislação, para mineração, tem espaço, né, para utilizar nossas matrizes energéticas limpas, para começar, quem sabe, a fazer isso. Tem espaço para fomentar isso, se você está aí em bancos de fomento, etc. Tem espaço para fomentar isso e fazer o Brasil ficar na vanguarda disso. Por hora, nós não estamos. O Itaú aqui, ele aproveitou de uma lei que, na verdade, restringe algumas coisas para crescer em cima disso. É possível, sim, que o Brasil, ele reduza essas leis e permita isso. Ah, Raul, mas se permitir isso, isso pode aumentar o crime, etc. Gente, o tráfico de drogas sempre existiu, todos os outros crimes sempre existiram, muito antes da invenção do Bitcoin. Não é o Bitcoin que vai facilitar isso. O que acontece é, se o Brasil não se favorecer dessa janela, alguém vai se favorecer, é um ativo digital, você pode estar em qualquer lugar do mundo e pode hospedar. Não adianta, vou repetir para as autoridades brasileiras, não adianta tentar imaginar o Bitcoin dentro de uma caixinha, vocês não têm poder para isso. O Brasil não é um país que tem uma regulação forte o suficiente para conseguir barrar isso no mundo inteiro. A gente não vai conseguir. A única coisa que vai acontecer é uma fuga dessas empresas e uma baixa competitividade das exchanges brasileiras. A gente tem boas exchanges aqui, falei do Bitbank, falei do mercado Bitcoin. Senta com essa galera, conversa, vê o que dá para fazer com relação à regulação. Entendo que vocês queiram caminhar para um mercado mais institucional, não tem problema, mas tenta fazer isso junto com essas instituições, porque pode colocar o Brasil numa posição muito interessante também. Na hora de minerar, pode ser legal também. A China baniu a mineração, não adiantou nada, o Bitcoin continua existindo, e a única coisa que aconteceu foi eles perderem esse dinheiro, né? Agora, se você quer saber a hora certa de comprar Bitcoin, se você quer saber a maneira correta de armazenar Bitcoin, eu quero ganhar com essa valorização, não quero ficar nas mãos do Itaú e nem da legislação, nem do governo, etc. O que eu vou te dizer é para você ir agora ao vp.com.br, além de ensinar a investir em ações, bolsa de valores americana, bolsa de valores brasileira, né? Fundos imobiliários, renda fixa no Brasil e no mundo inteiro, a gente ainda vai te ensinar a montar uma carteira de criptomoedas e proteger as suas moedas você mesmo, sem precisar de nenhuma instituição para isso e sem depender dos mandos e desmandos da nossa política, que a gente sabe que muda de humor, assim como qualquer ser humano normal troca de cueca, né? Inclusive até mais vezes, porque tem gente que troca de cueca só uma vez ao dia. O humor dos nossos nobres deputados às vezes troca 7 vezes ao dia. Então pode ir lá ao vp.br, faça sua análise de perfil. Se você for aprovado nesse processo seletivo, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. A gente tem ali um módulo inteiro, a gente foca em reserva de valor, a gente acaba falando de Bitcoin, falando de Ethereum, explicando como é que você reconhece, como é que você estuda isso. Então pode ser fundamental para você esse ensinamento, e não só esse, como também a gente te libera taxa private, a gente tem vários benefícios. E lembrando, se você não aprender a investir depois da UVP, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É um compromisso nosso aqui, a gente está há mais de 3 anos no Reclame Aqui, verificadinhos, com mais de 30 mil visualizações. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.